Boa noite, paz seja contigo. Vamos para o nosso devocional dessa noite. Quero meditar com você dois versículos que está no livro de Jó, capítulo 19, o versículo 25 e 26. Diz assim: Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Uma palavra maravilhosa que Jó deixa como exemplo para o nosso coração. Neste dia que Jó declarou essa palavra, Jó estava vivendo um momento muito difícil na sua vida. Jó estava vivendo um tempo de enfermidade. Jó estava vivendo um tempo de dor. Jó estava vivendo um tempo de perca, um tempo de luto, de escassez, de total derrota, olhando ao olhar humano. Mas naquele momento, Jó declarava essa palavra: Eu bem sei que o meu Redentor vive. O que nós precisamos declarar nos dias difíceis das nossas vidas é essa palavra: ter certeza que independentemente da circunstância que nós estamos vivendo, da dor que nós estamos sofrendo, dos dias maus que nós estamos enfrentando, o que cabe a nós que cremos no Senhor é declarar: eu bem sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Quando Jó declara esta palavra, ele nos deixa um exemplo muito grande para nossas vidas. Os dias maus são para todos, mas qual a forma que eu vou estar enfrentando os dias maus? Os dias maus é para mim e para você. Isso não faz diferença. A diferença está em que forma eu vou encarar esses dias maus. Como que eu vou reagir diante dessas situações difíceis na minha vida? Qual é a forma que eu, como cristão, vou me posicionar perante as adversidades da vida? Essa é a diferença. Jó, ele deixou para nós um grande legado. Ele deixou para os nossos corações essa declaração. E eu bem sei que o meu Redentor vive. Ele não sabia o porquê ele estava passando por aquela situação, o porquê ele tinha perdido os seus filhos, o porquê ele tinha perdido a sua saúde, o porquê ele tinha perdido a sua dignidade. Jó era um homem muito honrado. Eu acho muito interessante uma outra parte que fala aqui no livro de Jó, que os jovens, eles sentavam na praça da cidade onde ele morava e os jovens rodeavam em volta de Jó para ouvir as palavras sábias que Jó liberava. Como é difícil você conseguir atrair a atenção de jovem. Jovens têm uma adrenalina tão diferente das pessoas mais de idade. E Jó já era um ancião, uma pessoa de idade. E Jó tinha uma sabedoria tão grandiosa dentro dele que ele conseguia atrair essa juventude para perto dele em praça pública. E Jó começava a falar e aqueles jovens se encantavam pelas palavras sábias que brotavam do coração de Jó. E aqui o Jó declara, em outro texto, ele declara que aqueles jovens que antes vinha ouvir os seus conselhos e vinha ali se alegrar, ter prazer em ouvir tua palavra, aqueles jovens passava por ele e virava o rosto e maneava a cabeça pelo estado de decadência, de doença, de enfermidade, de vergonha e desprezo que Jó estava vivendo. Com tudo isso que Jó estava passando, ainda existia no coração de Jó uma certeza que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. Ainda que a minha pele seja consumida, ainda na minha carne eu verei o Senhor. As lutas vão passar. Quando nós cremos no Senhor, nós não podemos nos entregar para os dias maus. Ainda que a carne se consome, ainda que a gente passa por dias de choro, ainda que nós passamos por dias de desprezo, de calúnia, de perseguição, dias de levante do adversário, dias de luto, dias de dor, ainda que nós vivemos e a nossa carne venha desfalecer, a nossa alegria venha desfalecer, ainda que passamos por essa situação, ainda vou ter vida para contemplar a grandeza de Deus. Ou seja, Jó falou que ainda na minha carne eu verei. Isso significa que ainda terei vida para ver
essa situação mudar de gosto, mudar de rumo, mudar de som, ainda verei. Ou seja, hoje está difícil, mas eu ainda vou ver essas pessoas falar o contrário do que falou hoje. Hoje está difícil, mas eu vou ver um dia de sorriso em vez da dor que estou sentindo hoje. Ainda vou ver na minha carne, nos meus dias, eu ainda vou ver a diferença. Eu ainda vou ver algo diferente acontecendo. Eu ainda vou ver os meus olhos sorrir diante das promessas que Deus fez em minha vida. Hoje eu posso estar sofrendo. Pensa isso, coloque no seu coração. Hoje você pode estar sofrendo. Hoje você pode estar sendo caluniado, perseguido. Pode estar levantando falso testemunho contra o seu nome. Hoje você pode estar com luto, vivendo um luto como eu estou vivendo um luto hoje. Perdi o meu pai há poucos dias. Então, hoje você pode estar vivendo um luto, uma dor no seu coração que você não consegue arrancar ela. Só o tempo vai fazer uma cicatriz no seu coração. Mas você precisa declarar, como eu declaro hoje. Eu bem sei. Eu não sei o porquê está acontecendo tanto vento, tanta desavença, tanta coisa ruim, tá borbulhando. Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. O meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ainda que a minha saúde vai, ainda que a minha alegria vai, ainda que muitas coisas acontecem, mas ainda nos meus dias, na minha carne, eu verei o agir de Deus. Acredite, declare, o seu Redentor, o meu Redentor vive e ainda viveremos para ver as promessas de Deus acontecer. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Eu creio. Você crê? Então declare, o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Nós veremos isso. Você que crê, verás as promessas de Deus acontecer. Boa noite e que a paz seja contigo.